Olá! Em 2023, o CNMP orientou todas as unidades do Ministério Público do país para fiscalização e fortalecimento da atuação da instituição nas eleições de membros dos conselhos tutelares. O Além das Montanhas de hoje vai falar sobre esse trabalho e sobre a importância dos conselhos tutelares para a nossa sociedade. Participa deste programa conosco a psicóloga especialista em gestão pública, Eliane Quaresma, diretora estadual de Políticas para Crianças e Adolescentes da SEDESE, subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Também está conosco o advogado Diego Bezerra Alves, coordenador-geral de fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ainda aqui no estúdio está a promotora de justiça, Paola Domingues Botelho Reis de Nazaré, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes do Ministério Público de Minas Gerais. Muito bem-vindos ao Além das Montanhas, obrigado pela presença de vocês aqui hoje, mesmo remotamente, né, doutor Diego? E eu queria começar te perguntando quais são as atribuições e competências dos conselhos tutelares. Olá a todos, primeiramente um prazer estar aqui, né, trazendo essas impressões do governo federal e do Ministério dos Direitos Humanos sobre esse tema tão importante, né, dos conselhos tutelares, que tem essa função prioritária, né, para cuidar das crianças e adolescentes em todo o Brasil. Bom, as funções, atribuições e competências do Conselho Tutelar estão expressamente definidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 136, tem ali todo um rol de atribuições, mas elas podem ser resumidas na função de atender e orientar as crianças e adolescentes e as famílias que estejam em qualquer situação de violação de direitos ou de ameaça de direitos. Essa é a principal função, né? E todas as outras ali decorrem disso, colocando o Conselho Tutelar como um guardião fundamental dos direitos de cada criança, de cada adolescente. A atribuição dele é organizar o sistema, atuar ali dentro do âmbito do seu município, né, da sua região de atuação, para que todos os serviços funcionem, os direitos cheguem às crianças que têm que chegar. Então, é uma atribuição das mais importantes, uma atribuição, como eu disse, que a nossa Constituição Federal elenca, né, como prioridade absoluta a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E, nesse contexto, o Conselho Tutelar tem esse papel fundamental de organizar a atuação de cada município para que todos os direitos previstos no Estatuto cheguem a cada criança e a cada adolescente nas suas casas, que elas sejam preservadas, né, de violações, de violências, que tenham garantido o direito à educação, à saúde, tudo isso respeitado. Então, o Conselho Tutelar tem uma função das mais importantes no nosso país. É um modelo exclusivo do Brasil ou ele foi inspirado em modelo de algum outro país? Nesse formato que o Conselho Tutelar tem hoje, ele é bastante exclusivo do Brasil. Não temos notícias de um modelo tão diferente, né, e tão representativo. Isso é uma coisa muito importante dessa escolha que o Estatuto da Criança e do Adolescente fez ao criar essa figura do Conselho Tutelar, com um papel também político, de representação da sociedade, né, e ao escolher a forma dele, né, de ser eleito, ser ele indicado em cada comunidade, isso é importante por dois motivos. Primeiro, porque ele faz parte, né, de uma consolidação democrática, e aí a gente lembrando que o Estatuto ele é escrito e publicado em 90, né, ali bem na esteira da Constituinte, do movimento de redemocratização brasileiro, e aí ele fez muita questão, né, o legislador, de criar um organismo representativo, de base popular e comunitária, né, vinculado justamente às famílias, aos bairros, ao território e às pessoas que estão ali, primeiro por essa compreensão, né, da importância democrática desse papel, e segundo, porque essa pessoa, né, esse conselheiro e esse órgão, o conselho, ele vai intervir, vai tomar decisões, vai orientar
as famílias, as crianças com as quais ele convive, né? Então ele tem que ter um conhecimento muito próprio e muita confiança dessas pessoas, porque inclusive ele vai, em alguns casos, orientar, né, o afastamento da criança da família, em algum caso extremo, né, deixando claro que são as exceções. Então, para ele ter essa atuação tão incisiva, é preciso que ele conte com a legitimidade, né, da população que o escolheu. Então, é um modelo, sim, bastante peculiar do Brasil, que une esse aspecto político, né, da escolha e da representatividade, e também um aspecto técnico, né, o Conselho Tutelar, em medida nenhuma, ele pode se confundir com a figura política de um parlamentar, de um gestor que tem as suas características próprias, né? Ele é técnico e eleito para seguir as orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente e não atuar conforme as suas convicções, né? Como outro tipo de parlamentar que é eleito. Eliane, na sua opinião, esse modelo tem dado certo, tem funcionado bem? Os conselhos tutelares têm desempenhado bem suas funções? Olá, primeiro agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui em nome do Governo de Minas e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança. Olha, nós temos, né, até como o Diego já introduziu, temos avançado e ele é um órgão que desempenha importante papel na garantia, na defesa dos direitos da criança. Porém, ele é um órgão que está ainda em implantação. A gente precisa evoluir muito, onde é necessário que os municípios apreendam em toda a sua comunidade o que é esse órgão, né? Quais são suas atribuições. E por isso, o Diego até adiantou um pouco, ele tem essa conformidade dessa eleição no processo de escolha, participativo, democrático, com pessoas que atuam na comunidade com o olhar, né, com conhecimento da área da criança, mas ele precisa também entender, e as pessoas também, ele não está só, né? Não é à toa que é um sistema de garantia de direitos que a gente conta com uma série de órgãos que se complementam. Então, eu vejo ainda a necessidade desse entendimento da comunidade, dos próprios conselhos tutelares, do Conselho de Direito, do órgão gestor, que eles se complementam, não é uma medida de força, correlação de forças, mas uma complementariedade. Um cuida da política, da implantação da política, o outro dá as diretrizes, e o outro cuida, né, da defesa, direito, aplicação de medidas. Então, e acionando aqueles outros órgãos e políticas necessárias para, né, a gente possa enfrentar uma violação ou fazer com que ela não aconteça. Então, sim, é um importante papel, é um órgão que precisa ser fortalecido, principalmente numa política de capacitação continuada e diálogo com essa rede que compõe todo o sistema de garantia de direitos. E a CEDESE é que faz esse trabalho de preparação desses conselheiros? Como é que é o contato da CEDESE com os conselhos tutelares? Então, a CEDESE, ela tem o seu papel de cofinanciar, de apoiar tecnicamente e principalmente a diretoria, ela tem esse papel de articular a política da criança e do adolescente, orientar junto aos municípios. O papel principal de fazer acontecer, de implantar a política da criança é municipal, mesmo porque o atendimento é local, é lá que as relações e as diversidades acontecem, é lá que a rede está, então nada melhor do que o município que conhece a sua realidade. E qual que é o nosso papel do Conselho de Direitos? Orientar os conselhos municipais, os gestores e também da CEDESE nesse papel, digo, com o olhar dos direitos humanos, de orientar, de apoiar o município na implantação da política municipal. Doutora Paola, e o trabalho do Ministério Público junto aos conselhos, como é que é feito? Olá, Laura, olá a todos aqueles que nos assistem. Quero também agradecer o convite por estar aqui, parabenizar por estarmos hoje discutindo essa questão dos conselhos tutelares, que inclusive está hoje num momento extremamente importante, porque no último dia 10 de janeiro, os conselheiros tutelares que foram eleitos em 2023 tomaram posse. Então, é um prazer estar aqui ao seu lado do Diego e da Eliane.
E como é que o Ministério Público, então, vem atuando? Bom, o Ministério Público, historicamente, ele foi um fomentador da implantação dos conselhos tutelares em todo o país. Quando o Conselho Tutelar ele foi criado em 1990, a partir da publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos uma norma prevista, mas não implementada. Então, ao longo de vários anos, houve um papel do Ministério Público como indutor de políticas públicas, cobrando dos municípios que pudessem criar os seus conselhos tutelares. Aqui em Minas Gerais, especificamente, houve uma atuação muito forte do Ministério Público no início dos anos 2000, com o programa Minas de Bons Conselhos, né, junto com o Instituto Telemig na época, fomentando que os municípios criassem esses conselhos tutelares. Desde então, depois que nós tivemos aí os conselhos implantados nos 853 municípios mineiros, nós temos tido uma função de buscar o fortalecimento desses conselhos tutelares, assegurando que haja uma estrutura necessária, uma estrutura mínima para que esses conselhos possam de fato funcionar. Não adianta nós termos 5 pessoas eleitas ou mais, né, de 5 eleitas por município, mas se não existe ali uma estrutura mínima de trabalho, e nós temos municípios muito pequenos, né, no nosso estado, com poucos recursos, mas que não por isso deixam de ter problemas de violações de direitos de crianças. Então, esse órgão ele foi pensado para estar em todos os municípios, e é necessário que haja estrutura física, que haja recursos materiais, né, que haja capacitação desses conselhos, que haja um veículo disponível, que haja internet. Então, há alguns anos atrás, nós não tínhamos isso, e hoje nós temos. Então, no ano de 2023, assim como nos anos que se antecederam, em que nós tivemos eleições de conselhos tutelares, além desse papel, né, de fiscalização do funcionamento do conselho, o Ministério Público também tem um papel de fiscal do processo de escolha. E esse papel, ele vem desde um fomento e uma busca de auxílio junto à Justiça Eleitoral, por exemplo, né, no ano de 2023, nós tivemos um apoio muito intenso da Justiça Eleitoral em todo o país, e houve uma participação do Ministério Público nessa solicitação de apoio junto à Justiça Eleitoral para que ela pudesse, de fato, apoiar. Não há uma obrigatoriedade da Justiça Eleitoral em participar das eleições de conselhos tutelares. Então, houve, desde esse papel, como eu disse assim, de fomentar, de auxiliar, de induzir, até um papel de fato, fiscalizar que os editais de conselhos tutelares sejam publicados pelos Conselhos Municipais de Direitos da Criança, que são aqueles responsáveis por organizar as eleições, que haja uma conduta regular dos candidatos, que todas as fases desse processo de escolha sejam devidamente atendidas, né, regularmente cumpridas. Então, é um papel bem grande, tanto do funcionamento dos conselhos, quanto do processo de escolha desses conselheiros tutelares. Quanto ao funcionamento em todos os 853 municípios, hoje a estrutura está adequada para os conselhos tutelares? Como é que está isso? Nós não podemos dizer isso. Nós sabemos hoje, sim, que nós temos 853 municípios com conselhos implantados, mas as estruturas elas vão se diferenciando de município para município. Um dos grandes desafios que nós temos, né, eu vi essa pergunta que é feita para o Estado, é o fato de que se trata de uma política eminentemente municipal. Então, cada município lida com aquela política de forma diferenciada. Existem algumas regras mínimas que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança previu por meio de resolução, e nós, então, temos tentado fazer com que esses municípios eles se uniformizem em relação a essas regras e a essa estrutura. Mas é um grande desafio que depende muito também da vontade política de cada município. E aí as promotorias nas comarcas é que estabelecem esse contato com as prefeituras e cobram
Exatamente, é exatamente assim. Esse trabalho. Cada promotoria, né, tem esse papel de acompanhar os conselhos tutelares dos municípios que integram a sua comarca e de cobrar dos gestores municipais que cumpram requisitos mínimos de estrutura para que aquele conselho possa funcionar com regularidade. Então, a CEDES, Eliane, deve trabalhar bem em parceria aí com o Ministério Público, né, nesse Sim. contato com as prefeituras. Com certeza, a gente tem uma experiência, tem projetos bem exitosos com as crédicas, né, em regiões, de trabalhar regionalmente, na orientação dos processos, na orientação das ações, atribuições do Conselho, nessa interface do Conselho de Direito, Conselho Tutelar e gestores, junto com as comarcas, com o Ministério Público, a gente tem feito ações por entender que estamos juntos nessa orientação aí, né, para o melhor funcionamento da política da criança no município. E o Ministério Público também tem importante papel nessa orientação, nessa participação, que também está mais próximo, e sabendo, né, que a gente precisa, a nível estadual, também ter essa mesma dinâmica de funcionamento de complementariedade nas ações. Uhum. Há uma preocupação maior com alguma região em que carece um fortalecimento maior, talvez? Olha, a gente tem direcionado o olhar onde a região ela apresenta um maior número de incidência, né? Onde as rodovias cortam pela questão, né, da exploração sexual, da violência sexual, né? Os grandes centros com trabalho infantil, violência também, né? A gente pode dizer assim, uma das grandes incidências, negligência, abandono, violência sexual, trabalho infantil nessa ordem. Então, onde há essa grande incidência, e eu não diria assim, qual que é o nosso olhar, né? Em todo Minas Gerais. A gente não pode admitir que haja, né, uma violência da criança e adolescente, mesmo uma, duas. Então, a gente tem feito planejamento para orientar todos os 853 municípios. Quando a gente tem uma denúncia, um número maior, como essas regiões, né, que eu disse anteriormente, aí a gente direciona o olhar e atua junto com os outros órgãos também regionalmente. Para isso é preciso um preparo muito grande desses conselheiros tutelares que vão atuar nessas denúncias, né? É o que a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo, como é que é esse processo de escolha dos conselheiros tutelares em todo o país, especialmente aqui em Minas Gerais. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre a atuação dos conselhos tutelares, e agora vamos saber como é que se dá o processo de escolha dos conselheiros tutelares. E aí eu quero saber do doutor Diego, né? Quais são as etapas desse processo seletivo para o cargo de conselheiro tutelar? Há requisitos a serem preenchidos? Sim, com certeza. O processo de escolha, a primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre ele é que ele é um processo municipalizado. Então, cada município faz o processo de escolha e conduz ele de uma forma. Isso tem uma razão de ser e até bem importante, que é respeitar as características de cada município, né, e aquela realidade. Porque a gente não pode imaginar que a atuação de um conselho tutelar, ela tem que ser, e o processo de escolha em si tem que refletir isso, ela tem que ser exatamente igual em São Paulo, uma capital, uma metrópole com seus 11 milhões de habitantes, e em Serra da Saudade, aí em Minas Gerais, que tem 800 habitantes. Não é a mesma realidade. Então, a adequação desse processo e a atuação do conselho, ela tem que ser também adequada. Claro que respeitadas, né, as normas nacionais, mas é preciso que esse processo também seja, de certa forma, adequado. Então, a primeira coisa a gente lembrar é que cada município vai ter uma lei própria, um edital próprio,
E cada Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente vai conduzir esse processo de uma maneira com algumas peculiaridades, com algumas questões ali do município, né? Por exemplo, tem município que vai aplicar prova de conhecimento, tem município que não vai, tem município que exige o ensino médio, tem município que exige o ensino superior, e essas regras vão variar bastante entre os municípios, né? Justamente pela municipalização desse processo. Agora, tem algumas regras que são nacionais, né? E como você mencionou, por exemplo, os critérios que estão estabelecidos no Estatuto, né, os critérios mínimos, vamos dizer assim, para ser conselheiro tutelar em todo o país, são 3, que o Estatuto aponta. São a reconhecida idoneidade moral, que é uma coisa até bastante de difícil apuração, né? A gente tem que ter uma discussão bastante subjetiva sobre isso, né? Mas a ideia aqui é você não permitir que sejam candidatos ao Conselho Tutelar pessoas com condenações criminais, né? Com desvios de conduta, ou inclusive pessoas que incidam, né, em práticas inidôneas para poder ganhar essa eleição. A gente entende que essas pessoas já têm que ser vedadas, né, do exercício aí por incorrerem nesse tipo de conduta, né? Uma campanha com compra de votos, que tenta levar e coagir os eleitores, isso tudo, na nossa visão, incorre na idoneidade moral do candidato. Um outro critério que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu é a idade superior a 21 anos, então isso também tem que ser observado em todos os municípios do país, né? Só maiores de 21 anos podem se candidatar. E um terceiro critério também muito importante é residir no município. Justamente para preservar aquilo que a gente estava discutindo antes, essa relação, né, essa relação de proximidade da pessoa, né, com a sua comunidade. Ou seja, ela tem que ser daquele município, residir ali já há algum tempo e ter uma conexão com a comunidade que vai elegê-la. Então, esses são os critérios que estão hoje estabelecidos no Estatuto para o nível nacional. E aí, cada cidade, como a gente vinha conversando, vai desenvolver isso de uma forma, né? Respeitados esses 3 critérios mínimos, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente vai lançar um edital, abrir um prazo para as inscrições, estabelecer ali nesse edital outros critérios que estejam previstos em lei municipal. Então, cada município, cada Câmara, né, dos vereadores vai regular e poder acrescentar outros critérios, outras motivações, né, e características requeridas dessa pessoa que vai ser o conselheiro tutelar, justamente para buscar as melhores pessoas para cumprir essa função tão importante, né, de cuidar dos direitos de cada criança e adolescente. E hoje muitos municípios já têm avançado, né, nesses critérios. O próprio Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente já recomenda que os municípios incorporem em suas legislações a exigência do ensino médio. Nós já entendemos que hoje é um critério mínimo, né, bastante importante, porque esse conselheiro tutelar ele vai ter que lidar com vários órgãos públicos, escrever documentos, interpretar, né, ter um conhecimento ali da lei. Acho que o ensino médio é razoável, né, de ser exigido para esses conselheiros, né, inclusive operar sistemas de informática. Tem um sistema de informação para a infância e adolescência próprio para a utilização do conselho tutelar, que vai ser exigido que esse conselheiro opere. Então, conhecimentos básicos de informática também são importantes. E o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente ainda recomenda, né, o CONANDA, também por resolução, que os municípios exijam experiência prévia desses conselheiros na atuação e promoção dos direitos da criança e adolescente. Então, muitos municípios exigem 2 a 3 anos de experiência comprovada em organizações sociais ou em serviços públicos de atendimento à criança, né, para comprovar que ele já tem algum histórico e algum compromisso com essa atuação. Então, esses são alguns dos critérios para a eleição que eu acho que ajudam, né, a conduzir esse processo. Agora, a última etapa e que tem que ocorrer em todos os municípios, que talvez seja a mais importante, né, é a escolha por meio do voto popular, né, voto popular direto. Essa é a previsão do Estatuto, justamente para preservar esse caráter democrático, esse caráter político do órgão e representativo. Porque o conselheiro tem que atuar em nome da comunidade, com confiança daquela comunidade, daquelas famílias. Então, a última etapa, sempre ali, num domingo unificado, né, em outubro, em todo o Brasil, no primeiro domingo de outubro, que em 2023
foi no dia 1º de outubro, as pessoas vão às urnas para escolher, né, democraticamente os seus conselheiros do seu bairro, da sua cidade. E esse é um processo bastante importante, inclusive a gente ficou muito feliz e a gente se empenhou aqui muito no governo federal para levar esse processo, uma grande campanha de comunicação para todo o país, que deu um ótimo resultado, que foi a maior participação social de todos os tempos, né? Em todas as capitais a gente viu um aumento expressivo de participação, as pessoas foram às urnas, votaram, escolheram, se engajaram no processo como nunca antes. E a gente entende que isso é um primeiro passo para refletir que ao longo dos anos, né, ao longo desse mandato, desses conselheiros, a sociedade entenda mais o seu papel, leve mais as denúncias e os casos, né, para o acompanhamento dos conselhos, para que eles também sejam reconhecidos, legitimados e valorizados pela sociedade, né, a partir desse contato, desse voto, essa participação, que foi tão importante em 2023, a gente tem que seguir nesse processo de engajamento, de formação e valorização desses conselheiros. Você considera que a eleição popular é adequada? A população compreende bem o papel do conselheiro, a importância disso? Olha, eu considero extremamente importante fazermos um processo de escolha dessa forma, democrático, transparente, com participação de pessoas da comunidade que conhecem a rede, né? Um pouco o Diego já trouxe isso, mas ainda precisamos avançar nessa fase preparatória para os processos de escolha, dialogando mais com a comunidade, dizendo do papel importante e principalmente do perfil, né? Precisamos avançar nessa questão da escolaridade, de ter uma experiência prévia, uma identificação com a política da criança, né? Afastado algumas questões que aconteceram, né, de grupos religiosos, questões políticas, e sim aquela pessoa que está na comunidade, que conhece e que é reconhecido com o voto pela comunidade do seu trabalho com a criança e adolescente. Então, assim, é um excelente exercício de democracia, né? É importante o processo, mas a gente ainda, né, então, Paula, a gente fez alguns momentos preparatórios, live, documento orientador, mas o município precisa dialogar com a comunidade. Ainda está faltando, ainda a gente tem um lapso aí para que elas conheçam e façam, de fato, o exercício na hora do voto. A gente falou das atribuições, né, dos conselhos, dos conselheiros. O que ele não pode fazer, o que não compete ao Conselho Tutelar? Olha, está bem descrito no estatuto, né, quais são as competências. Então, quando ele sai, né, assim, bem resumidamente, quando ele sai desse lugar que está ali, que é ouvir o caso, né, entender o caso e, a partir daí, aplicar a medida ou acionar o órgão, fazer os encaminhamentos, monitorar esses acompanhamentos para ver se houve uma cessação dessa violação ou se conseguiu proteger para que ela não acontecesse. Então, o papel dele é importante e, mais ainda, pensar que é uma decisão colegiada por 2 ou mais conselheiros, né? Então, essa construção dessa relação para dentro do conselho, entendendo também, né, o seu papel, que vai fazer com que a gente consiga avançar aí na defesa, na garantia dos direitos e principalmente cessar com as violações. E o conselheiro, ser ofertado a eles também capacitações continuadas, conhecer a rede do município, conhecer quais são também as lacunas, dialogar com o Conselho de Direitos, com o gestor, da importância de que sejam garantidos, ou seja, estuda caso a caso, não dá para você normatizar, colocar num roteirinho o que o conselheiro tem que fazer, porque cada criança, cada adolescente que chegar lá vai trazer uma história, vai trazer uma realidade do município e da sua rede. Então, estudo, aplica a medida, acompanha e não executa, né? Então, ele não sai da sua função, como a gente, né, infelizmente, ainda acontece, do conselheiro aplica a medida, ainda executa e não faz aquele papel que é de monitorar, acompanhar. Um exemplo clássico é que ele seja motorista, né? Então, acionar o conselheiro para
transporte para levar de um determinado a outro. Essa é uma das que eu consigo lembrar aqui agora, das distorções, né? Ou então, fazer o estudo de caso e ali mesmo inferir o que deve, como que deve fazer ele mesmo aplicar a medida necessária para acessar e não acionar aquele serviço específico de uma política de assistência, da saúde, da educação, ou acionar o Ministério Público ou o Judiciário para que eles possam atuar. Então, assim, essa que não pode acontecer de forma alguma, né? Ele executar serviço, política, executar o papel do outro que não é o dele. Doutora Paula, o conselheiro se torna um servidor público, né? De quanto tempo é esse mandato e se ele não cumpre, né, as atribuições, o que é da função dele, né, estabelecida até por lei, o que pode acontecer com esse servidor? Bom, sim, o conselheiro, ele, a partir do momento em que ele toma posse, né, ele é investido num mandato e ele assume, pelo menos para fins de responsabilização, essa função de um agente público. Existe toda uma discussão, né, da natureza jurídica do cargo de conselheiro tutelar. Mas aqui, para nós, né, assim, até para aqueles que nos escutam, a importância da gente dizer o seguinte, que sendo ali um agente político, alguém que, um agente público, né, um servidor público num sentido mais amplo, ele tem uma função, que é essa função que a Eliane acabou de colocar, de se limitar e de seguir a legalidade. Esse é um princípio que se aplica a todos aqueles que são servidores públicos. Então, o servidor, ele faz aquilo que está na lei. Então, a partir do momento em que um conselheiro, como qualquer outro servidor, ele descumpre, ele age além das suas atribuições, ele age fora da legalidade, ele está, sim, sujeito a uma responsabilização. Existem nas leis municipais que criam os conselhos tutelares, quase todas as leis municipais possuem ali a previsão de algumas ações ou de algumas infrações que poderiam ser cometidas pelos conselheiros tutelares. E algumas dessas infrações, então, elas podem gerar ali, no âmbito dos municípios, aplicação de penalidades. Isso também tem que estar previsto nas leis municipais, como advertência, como suspensão de mandato, como afastamento. Como é que esse processo se dá em regra? Em regra, a não ser que a lei preveja de forma contrária, que, como a gente disse aqui, cada lei municipal prevê de forma diferente, e não existe uma disciplina única para isso no Estatuto da Criança hoje, embora existam diretrizes para os municípios em resoluções publicadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança, do qual o Diego, inclusive, integra, mas então, existem essas previsões nas leis municipais e se o conselheiro, então, ele comete uma dessas infrações, ele está sujeito à aplicação de uma dessas penalidades. Pode perder o mandato? Inclusive, pode perder o mandato. De quanto tempo o mandato? O mandato é de 4 anos, isso. Todos os mandatos são de 4 anos e desde 2012 essas eleições passaram a ser unificadas em todo o país. Então, elas acontecem de 4 em 4 anos, sempre no ano seguinte à eleição presidencial. E nas últimas eleições, né, principalmente na do ano passado, a votação foi muito conturbada, né, a eleição em si, por movimentos políticos, principalmente, né? Em BH ela teve que ser anulada, né? Depois foi feita novamente a eleição. O CNMP baixou uma resolução, né, com um guia para os ministérios públicos, né? Foi difícil esse trabalho, especialmente no ano passado?
posso dizer que todas as eleições de conselhos tutelares são muito desafiadoras para todos aqueles envolvidos nesse processo. Um dos grandes problemas que nós temos é uma falta de normatização única e mais concreta, com regras mais claras, né, para todo o país e para cada município. Então, a falta de regras muito claras gera uma série de problemas que trazem dificuldades de serem solucionados. No ano passado, nós tivemos uma normatização um pouco mais ampliada a partir dessa resolução 231 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E no âmbito do Ministério Público, nós tivemos então esse imenso apoio fortalecido do CNMP, que publicou esse guia, mas já tinha publicado em anos anteriores, mas republicou esse guia de forma atualizada. E o CNMP também publicou essa recomendação para que os ministérios públicos pudessem assegurar mais reforço, mais estrutura de apoio aos promotores de justiça durante a fiscalização do plantão, né? Que ocorre como em outras eleições, né, para outros cargos políticos, né? Porque há denúncias, inclusive, né, de violação de recomendações de não compra de votos, de coerção de eleitores. Exatamente. A dificuldade que nós temos é que a compra de votos numa eleição comum, ela é considerada crime. E no âmbito do Conselho Tutelar não é considerada crime. O transporte regular de eleitores, da mesma forma. Então, se nas eleições gerais nós temos várias condutas vedadas que são consideradas criminosas e que podem gerar, né, para aqueles que praticam penalidades mais graves, isso não acontece nas eleições de Conselho Tutelar, por não se aplicar a ela as regras eleitorais. Então, como o nosso primeiro dificultador, então, são a falta de normas mais concretas, mais que deixem, né, isso mais cogentes, digamos assim, que assegurem um maior poder de fiscalização. Mas sim, com o maior número de pessoas indo às urnas, o maior número de candidatos e todo esse movimento político, ideológico que nós tivemos no ano passado, e a falta de regras mais claras e cogentes, tudo isso leva a uma maior dificuldade no processo de fiscalização. Ok, nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho nós vamos falar exatamente disso, né? Dessas normas e do aprimoramento do que estabelece o ECA, que vem ocorrendo nos últimos anos. A gente volta já. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste último bloco do Além das Montanhas, nós vamos falar da importância do Conselho Tutelar no cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Desde a criação do Estatuto, né, que foi há 33 anos, completados, né, em 2023, há discussões na sociedade sobre o que o ECA estabelece. Eu vou perguntar para o doutor Diego, os conselhos tutelares eleitos pelo povo devem seguir, têm seguido o que estabelece o ECA? Bom, não há dúvida que eles devem seguir, né? O Paula falou isso muito bem, o Conselho Tutelar e os seus conselheiros, né, são agentes públicos, e como agentes públicos tem que atuar conforme a lei. Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente é a grande lei, né, que orienta a sua atuação, tem ali bem expressas as suas atribuições, a sua forma de atuar, como ele interage, né, com os outros órgãos. Acredito que tudo isso precisa de ser melhor detalhado e melhor regulamentado, mas não deixa dúvidas quanto ao que é a atribuição do Conselho, né, atender as famílias, atender as crianças que estão em violações de direito, quaisquer que sejam elas, né, não cabe ao Conselho escolher quais casos que ele atende ou que ele não atende. Tudo isso está bastante claro para nós e sem dúvida que o Estatuto deve ser, né, a grande orientação na atuação desses conselheiros. Não só o Estatuto, mas também
outras legislações municipais e locais, e as diretrizes, né, tanto do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que expede, né, diversas normas complementares, resoluções, para melhor orientar, né, e conduzir essa atuação. Inclusive, estamos planejando, estamos trabalhando para produzir um manual técnico de referência, né, na atuação do Conselho Tutelar, para que ele tenha ali um guia que oriente mais os caminhos adequados, como que os órgãos se interagem, né, e pactuar isso com o Ministério Público, com a Justiça, com o Serviço de Assistência Social, com a saúde, com a educação, enfim. Achamos que precisa, né, avançar um pouco na regulamentação e na delimitação disso. Agora, fato é que muitos conselheiros tutelares não atuam conforme essas orientações, né? Ainda resta muita dúvida, como eu disse, acho que a gente precisa avançar em algumas normatizações, mas um perigo muito grande, e a gente aqui recebe denúncias sempre, assim, reiteradas, todos os dias a gente recebe denúncias muito vinculadas aos conselhos tutelares, atuando conforme as suas convicções pessoais. E eu acho que esse é o grande perigo, o maior enfrentamento e o papel que a sociedade pode cumprir na fiscalização e na orientação desse órgão, lembrar, né, e orientar os conselheiros tutelares, denunciar esse tipo de casos, onde o conselheiro coloca as suas convicções pessoais, de qualquer natureza, na frente do que orienta a lei. E aí eu vou dar alguns exemplos dos que a gente recebe aqui, assim, reiteradamente. Isso acontece muito com as convicções religiosas. Por exemplo, há diversos casos de conselheiros tutelares que, ao partir, né, de um preconceito religioso, resolvem tirar a guarda de uma criança, de uma família, porque aquela criança pratica uma religião divergente, né, daquela convicção daquele conselheiro. Isso acontece muito com as religiões de matriz africana, que sofrem grande preconceito por parte de boa parte dos conselheiros. Então, tem reiterados casos da família perder a guarda da criança, ter que ir lá na justiça, pedir para o Ministério Público reverter, né, ali a decisão do conselho, simplesmente porque o conselho está atuando ali com preconceito religioso, né? Muitos casos, assim, eu queria que fossem poucos, mas são muitos e reiterados. Outro exemplo, o conselho tutelar que resolve, pelas suas convicções pessoais, não oferecer a uma criança que foi vítima de violência sexual, de exploração sexual, o acesso ao aborto legal que a lei prevê, né? Você está ali diante de uma criança que engravidou fruto de uma violência sexual, a lei brasileira é clara no sentido de que ela tem o direito, né, de ter acesso ali ao aborto, mas pela convicção pessoal daquele conselheiro, ele induz essa criança, induz ali aquela família a não levar a criança para esse atendimento médico. Então você veja como é perigoso, né? O acesso do direito fica cerceado por um conselheiro que deveria estar atuando em nome da sociedade, em nome da lei, em nome do estatuto, mas está atuando em nome próprio. Esse que é o grande perigo, né? De misturar e essa politização exagerada, né, da eleição do Conselho Tutelar, que vai para além do que ele foi concebido para fazer, né, que é salvaguardar e atuar democraticamente em nome dos direitos da criança e do adolescente. Se isso fica esquecido em nome de uma disputa de convicções religiosas, de convicções políticas, quem sofre são as nossas crianças. E a gente está vendo isso de forma reiterada. Estamos tomando, né, uma série de medidas para tentar melhorar esse processo de escolha e afastar, né, esse tipo de influência do processo, como já fizemos, né, pelo CONANDA com resolução, e achamos que temos que ter uma atuação muito mais incisiva da Justiça Eleitoral nesse processo, né? Estamos construindo com o Congresso e com a própria Justiça para legislar nesse sentido, mas cabe, né, à sociedade alertar e denunciar casos em que o conselheiro, que é para ser um defensor dos direitos humanos, vira um agente violador, né, ao cercear o acesso aos direitos com base nas suas convicções religiosas, pessoais, políticas, e não com base na lei. Esse é o grande desafio que a gente tem hoje, né? E um dos caminhos, né, que a gente vai caminhar para atuar com isso é a formação recorrente, né, desses conselheiros, uma formação permanente, continuada, né, que está ali na responsabilidade e na atribuição dos municípios, mas que o governo federal quer contribuir, quer ajudar, né? A gente está investindo bastante em parceria com as universidades públicas para fazer as formações permanentes desses conselheiros, fazer um curso inicial
ir acompanhando e atualizando eles sobre a legislação, orientando, né, como melhor atuar, como melhor interagir com os outros órgãos, organizando esse sistema de proteção. Mas a gente precisa muito que a sociedade também acompanhe, que também fiscalize, e que o papel democrático que ela exerce ao eleger esses representantes siga sendo exercido ao longo do mandato, né, com a fiscalização popular das medidas que são adotadas por esse conselheiro, para lembrá-los de atuar conforme a lei. Liane, aqui em Minas, há essa preocupação também, as diretrizes para os conselhos tutelares aqui no estado, como é que são colocadas e como é que são defendidas, né? Sim, essa é uma prática rotineira tanto da coordenadoria, hoje diretoria, né? Ainda não aprendi a utilizar a diretoria, e do Conselho Estadual também. O Conselho Estadual, lógico, que qual que é a orientação, né, com a diretriz? Seguir a legislação. Nossa legislação máxima é o Estatuto da Criança e outros demais, né, que venham a agregar. Mas o Conselho, através das suas resoluções, recomendações, especificamente Conselho Tutelar, temos a 49, que foi atualizada, a 52, mas o mais importante ainda, né, dentro do Conselho, nós temos uma comissão, que é a Comissão de Apoio a Conselhos, que também, através de e-mail, WhatsApp, tem respondido, atendido, orientado o melhor funcionamento, o melhor atendimento pelo conselheiro tutelar. Pelo governo de Minas também, né? Nós temos dentro da diretoria construção de documentos orientadores, nota técnica, momentos de formação, reuniões virtuais, presenciais, principalmente que quando a gente vai orientar o melhor funcionamento do Conselho Tutelar, eu não tenho que dialogar só com o conselheiro, porque ele não trabalha sozinho, ele não está isolado, eu preciso chamar todos os atores que estão ali no município, que devem interagir, se complementar, e pensando para esse novo, né, esse grupo, porque a gente sabe que houve uma grande renovação de conselheiros tutelares, junto com o Conselho Estadual, com recurso do Fundo para a Infância, Profia, elaboramos um projeto e estamos executando. Contratando a Fundação João Pinheiro, ofertando um curso robusto, EAD, à distância, com tutoria, duração de 18 meses para quase 7.000 pessoas. Por que esse cálculo? Nós temos 890 conselhos tutelares, vezes 5, então é para todos os conselheiros tutelares, dois conselheiros de direitos, uma sociedade civil, um governo, e 2 pessoas da gestão. Porque não dá para eu trabalhar só com o Conselho Tutelar, né? Mais uma vez, estigmatizando, fazendo com que essa cisão continue no município. Então, as inscrições iniciam em fevereiro, com a previsão de 18 meses. Vamos trabalhar, passar por todas as questões do Estatuto, a legislação, mas também entender as violações, quais são as pactuações, os fluxos que devem ser feitos, o trabalho em rede, da importância, e o CIPA também, que é utilizar essa importante ferramenta, né, que o conselheiro tutelar tem e que há uma dificuldade nessa adesão. E a gente vai estar oferecendo também dentro desse curso aí de formação de 18 meses. Então, houve uma renovação grande, né, nessa última eleição. Então, essa preparação, para receber esses novos e, mais uma vez, repassar com esses que estão na atuação, atualizar, que é importante, né? Como a gente diz, né, fomos aqui os 3, tem que ter uma formação continuada, esse investimento. Então, para além do que a gente tem nas regras, nas resoluções, seguimos também, orientamos os municípios a seguir a 231, as resoluções emanadas do CONANDA, também na atuação. Enfim, a gente lança a mão também muito da cartilha que o MP tem nos momentos de formação, para a gente ter uma diretriz, um alinhamento aí nessa atuação. Então, é esse conjunto de forças dos conselhos estadual, nacional, da gestão estadual, junto com os demais órgãos, Ministério Público, Judiciário, a gente vem fazendo essas orientações, repassando essas diretrizes para essa apreensão dos conselheiros no momento de atuar. E, né, quando a gente trouxe aqui algumas questões, né,
de atuação do conselheiro fora do que está dentro do marco legal, a gente insiste mais uma vez, é decisão colegiada, que tenha 2 ou mais conselheiros estudando o caso na aplicação da medida, na orientação, para que a gente possa, de uma certa forma, balizar o entendimento e minimizar essa orientação por uma crença pessoal. Doutora Paola, nesses casos, né, em que há uma orientação política ou religiosa por parte do conselheiro na hora de adotar uma medida, e que isso for flagrante ou denunciado, o Ministério Público pode intervir? Com certeza. É importante dizer que as decisões do Conselho, elas estão sujeitas à revisão judicial. Isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, qualquer pessoa que discordar de um encaminhamento que tenha sido feito pelo Conselho, pode levar isso à apreciação do Poder Judiciário para uma revisão. O caminho é procurar o Ministério Público, procurar a promotoria na cidade? Pode fazer isso diretamente por meio de advogado constituído, por meio da Defensoria Pública, mas também em se tratando de e aí eu estou falando assim, em termos de discordar de um encaminhamento específico do Conselho. Agora, diante de um ato ou de uma atuação equivocada por parte de um conselheiro, a denúncia pode ser feita, sim, ao Ministério Público. Importante dizer que o Ministério Público não é o primeiro órgão de aplicação de medidas sancionatórias, né, para o Conselho Tutelar. Na grande maioria dos municípios, o procedimento disciplinar ele fica a cargo do próprio Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, a primeira coisa a fazer, se o Ministério Público recebe uma notícia dessa natureza, seria encaminhar para o Conselho Municipal, para que o Conselho Municipal dê início a um procedimento administrativo de avaliação da conduta do conselheiro e, eventualmente, aplique medidas sancionatórias previstas em lei. Caso isso não aconteça, se o Conselho Municipal dos Direitos não atuar de forma adequada ou não atuar, né, de nenhuma forma, ou ainda assim, se o membro do Ministério Público discordar do encaminhamento feito, ele pode sim a fazer uma apuração daquela situação e levar aquela discussão à justiça, né, ao Poder Judiciário, que aí vai ser a última palavra, inclusive sobre a aplicação de medidas sancionatórias, como, por exemplo, que a gente estava falando no bloco passado, por exemplo, de perda do mandato, né, ou de outras sanções semelhantes por faltas cometidas no exercício da função. A gente falou aqui muito de se aprimorar as normas, as leis, né, para a eleição e também para a condução do trabalho feito pelos conselhos tutelares. Em 2022 foi promulgada uma nova lei, né, para os conselhos tutelares. O que trouxe de novo, de melhoria? A lei de 2022, publicada, é a Lei 14.344. É a que a gente chama de Lei Henri Borel. Ela foi uma lei que instituiu no Brasil uma política de prevenção para os casos de violência doméstica cometidas contra crianças e adolescentes. Então, essa lei, na verdade, o objeto principal dela é trabalhar as questões relacionadas à violência doméstica contra crianças. E no final dessa lei existem ali algumas previsões de novos dispositivos, novas atribuições que foram previstas e criadas para os conselhos tutelares. Então, essa lei alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, incluindo algumas novas atribuições para os conselhos tutelares. Essas atribuições, elas são basicamente assim de ordem de encaminhamentos e atendimentos de casos de violências contra crianças e adolescentes. Então, existe uma previsão de que o Conselho Tutelar ele pode representar judicialmente pela aplicação de medidas de urgência, protetivas de urgência, em casos de violência contra crianças. Ele pode levar a situação, representar ao Ministério Público para a produção antecipada de provas, de depoimento especial, também
também em casos de violência contra crianças e adolescentes. Então, não é uma norma que, de fato, alterou ou trouxe grandes inovações. Ela trouxe mais um amparo. Ela simplesmente veio complementar as atribuições do Conselho Tutelar no que tange a situação de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. Que a gente continue caminhando e aprimorando cada vez mais esse atendimento, né, que é essencial para as nossas crianças e adolescentes, para toda a sociedade, né? Quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Obrigada às duas. Obrigada, doutor Diego. Muito obrigada pela participação. Tá? Bem-vindo sempre. Obrigado. Até. E a você que esteve nos acompanhando, continue ligado aqui na programação da TV MP. A gente volta em breve. Até.